Nono ano, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de laboratório. É um prazer tê-los aqui, uma pena que é a distância. Hoje o nosso laboratório é diferente. Hoje o nosso laboratório não tem procedimento experimental. Hoje o nosso laboratório tem conversa. Nós vamos conversar, nós vamos falar sobre essa nova etapa que vocês estão entrando na área de estudo da biologia, que é a genética, que é a biotecnologia, que é a engenharia genética. Então a gente vai pegar esse tempo no laboratório para falar sobre um dos assuntos que estão relacionados a essa parte da nossa matéria de biologia do nono ano, tá bom? Então, o capítulo 12, por exemplo, ele fala sobre a genética e a biotecnologia e a manipulação genética. Quando a gente pensa em biotecnologia, gente, a gente tem que pensar num conjunto de saberes, um conjunto de técnicas que visam produzir alguma coisa que seja de interesse humano. Tá? Que seja de interesse do ser humano. Isso é biotecnologia. E quando a gente pensa na biotecnologia, o principal braço, a principal perna dessa biotecnologia é a chamada engenharia genética. Vamos pensar em engenheirar, vamos pensar em engenheirar como montar alguma coisa. E quando a gente fala em genética, a gente fala de genes, a gente fala de material genético, a gente fala de manipulação genética. Então, a engenharia genética é um dos braços muito importantes da biotecnologia. Para que a gente faz engenharia genética? Para que a gente trabalha com a engenharia genética? Para atender algum interesse daquele grupo de pesquisa visando a sociedade. Isso é o ponto principal. A gente vai falar hoje bastante sobre essa conversa entre a ciência, o que é feito na biotecnologia, quais são essas técnicas, o que a engenharia genética busca encontrar, visando a conversa, visando atender às necessidades da sociedade, ok? Então, por exemplo, vocês estão num processo que vocês vão ver com Barcelos, os organismos transgênicos, ou os organismos geneticamente modificados. Eu vou falar aqui uma coisa importante: todo organismo transgênico, ele é geneticamente modificado. Tá? Porque você modificou geneticamente aquele indivíduo, aquele ser vivo. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Isso é muito importante, tá bom? Então, o que é um transgênico? Um organismo transgênico, uma planta transgênica, um animal transgênico, é aquele ser vivo que recebeu o material genético de uma outra espécie diferente que não a dela. Tá? Então, por exemplo, tem o salmão transgênico, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o salmão transgênico. O salmão transgênico recebeu o material genético de um outro peixe, de outra espécie, tá? E ele foi manipulado geneticamente para atender alguma necessidade que a gente vai falar daqui a pouco. O organismo geneticamente, por isso que o organismo transgênico, ele é geneticamente modificado. Você alterou, você manipulou o material genético dele. Um organismo geneticamente modificado que não é um transgênico, ele teve uma manipulação genética ali no material genético dele, mas ele não recebeu DNA, material genético de outra espécie diferente. Então é por isso que a gente fala que todo organismo transgênico, ele é geneticamente modificado, tá? E nem todo organismo geneticamente modificado, ele é transgênico. Isso é importante, tá? Então, a gente vem recentemente, isso é relativamente recente, numa série de avanços tecnológicos voltados para atender às necessidades da sociedade. E aí a gente entra numa discussão que é a bioética, que é o principal ponto do nosso vídeo de hoje. Quando a gente pensa em ética, a gente pode definir a ética como um conjunto de princípios que devem reger os comportamentos ou os comportamentos dos seres humanos. E a bioética, ela participa desses processos de biotecnologia, desses processos de engenharia genética. Quais as consequências de desenvolver um salmão transgênico que eu posso trazer para o ambiente? Eu vou comprometer algum valor moral, algum valor legal que está relacionado a essa construção desse transgênico? Então a bioética fala muito sobre isso, tá? Então vamos voltar para os transgênicos? Por exemplo, o transgênico, ele tem muitas vantagens e tem desvantagens também. Então, por exemplo, você faz uma planta transgênica visando melhorar a capacidade nutricional daquela planta. Ótimo! Você construiu uma planta transgênica que recebeu o material genético de outro ser vivo, e essa planta transgênica, ela torna-se
resistente a pragas. Então a praga não destrói aquela plantação. Você tem a planta transgênica que se torna menos suscetível aos agrotóxicos. Então, poxa, o agrotóxico não destrói as suas plantas. Só que temos desvantagens. Só mais uma coisa em relação às vantagens. Os defensores da criação dos transgênicos falam muito sobre principalmente o desenvolvimento de alimentos transgênicos que melhoram a qualidade nutricional, aumentam a produtividade. Isso pode resolver o problema da fome. E aí os indivíduos, os pesquisadores, os cientistas, que quer que seja, que são contra os transgênicos, falam que o problema pode não ser a quantidade de alimento. O problema pode ser a distribuição desses alimentos. Então os transgênicos não resolveriam o problema da fome. Isso é só um dos pontos a favor e contrário. Vamos pensar em mais pontos negativos. A gente não sabe, os transgênicos são relativamente novos, então a gente não sabe quais as possíveis consequências que a introdução daquele gene no ambiente pode trazer. Então a gente não sabe se a presença do salmão transgênico pode causar um desequilíbrio gigantesco no ecossistema, alterar o ecossistema de uma forma irreversível, ok? E outra que nós já conversamos é a questão da imprevisibilidade sobre aqueles genes. Quais são as possíveis consequências daqueles genes? É tudo muito novo, é tudo muito difícil de prever o que pode e o que vai acontecer, tá? Mas é certo que os transgênicos eles podem e trazem benefícios para atender às necessidades da sociedade. Agora a gente volta para a bioética. E aí a bioética, quando a gente pensa na ética, nesse conjunto de princípios que devem regir os comportamentos, a gente pensa num comitê interdisciplinar de ética. Para você fazer um ser vivo transgênico, para você trabalhar com um animal, essa pesquisa precisa passar por um comitê de ética, que é um grupo de pesquisadores, de especialistas de diversas áreas, por isso que é interdisciplinar, que vão avaliar. É um grupo que vai avaliar. E vai avaliar o que, Eduardo? Eles vão avaliar a ideia da montagem daquele transgênico, quais os possíveis benefícios, quais os possíveis riscos, vale a pena correr esses riscos mediante aqueles benefícios vão suprir as necessidades da sociedade. A clonagem, por exemplo, então vocês já conhecem, já ouviram falar do caso da clonagem da ovelha Dolly. Então é possível fazer a clonagem de um mamífero. Então a clonagem de um ser humano vai ajudar em alguma coisa? Vai atender alguma necessidade da sociedade? E é aí que a bioética entra, tá? Então essa é a ideia principal do vídeo de hoje. A pesquisa, o transgênico, o salmão transgênico, por exemplo, a soja transgênica, o arroz transgênico, que tem uma capacidade nutricional maior, uma maior quantidade de vitaminas, eles precisam atender à necessidade da sociedade. E os riscos precisam ser avaliados, tá? E aí que entra o comitê de ética. A ciência, a pesquisa, a manipulação genética, os transgênicos precisam conversar com a sociedade. Não é simplesmente fazer uma clonagem e ponto final. Por que você está fazendo essa clonagem? Qual é o objetivo? Isso vai trazer algum benefício? Isso vai trazer algum risco? Ou alguns riscos? Ou alguns benefícios? E o comitê de ética, a bioética, analisa essa situação. Tá bom? Só para a gente terminar falando de duas coisas. O salmão transgênico, ele recebeu o material genético de duas outras espécies, de um outro salmão e de uma enguia. Tá? E por que esse salmão... Foi uma pesquisa que demorou 20 anos, mais de 20 anos, lá nos Estados Unidos eles produziram esse salmão transgênico para aumentar a taxa de reprodução, a produtividade desse salmão, para você ter uma maior oferta de alimento, por exemplo. Então, esse salmão recebeu uma proteína da enguia que facilita e permite a reprodução durante o inverno. Então, mesmo durante o inverno, você tem um aumento dessa taxa reprodutiva, então você tem uma produtividade maior. Um outro exemplo, eu não vou dar spoiler, eu não sei se vocês viram sobre o filme Jurassic World. O filme Jurassic World, eles constroem um dinossauro transgênico, o Indominus Rex, e ele junta o material genético de várias espécies. Então, por isso que ele é um transgênico, são várias espécies diferentes, tá? E
obviamente, isso é um filme, eu não vou contar o que aconteceu, mas o resultado foi muito diferente do que eles esperavam. Eles queriam fazer um organismo, um ser transgênico, para aumentar a bilheteria do parque, e fizeram um ser transgênico, super inteligente e muito mais agressivo. Então, recomendo que vocês assistam esse filme. Tá? Obviamente, se tivesse um comitê de ética ali analisando, esse comitê precisaria avaliar esses possíveis riscos. Tá bom? Nono ano, por hoje é só. Essa conversa é muito importante, apesar da gente não ter realizado uma prática, um experimento aqui. Esse é um dos vídeos mais importantes do nosso ano. Tá bom? Uma excelente semana para vocês e até a próxima.